Desejar a você uma boa noite, agradecer pela sua presença, por vocês estarem divulgando, e nós já estamos, a última atualização, em 931 inscritos. Deus quiser, nós vamos chegar a 1000 inscritos. Coloca aí o seu joinha, para que o YouTube mande essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis. Meus amados, antes da gente começar o nosso estudo de hoje, que tem como tema o retorno do rei, eu quero te convidar, aí onde você está, para nesse momento você receber a bênção do céu. Eu acredito que todos nós necessitamos de oração. Eu acredito que sua casa necessita de oração, a sua vida, a sua família. E eu tenho certeza que as bênçãos do Senhor, ela vai atingir o seu lar. Se você crê, feche os seus olhos nesse momento e vamos então elevar uma prece ao Senhor. Oremos. Poderoso e eterno Pai, grandioso, santo, Criador dos céus e da terra, nesse momento, Senhor, estamos diante de Ti, colocando cada família que nesse momento está assistindo essa programação. Colocando cada casal, cada filho, cada lar, para que o Senhor, conforme a Tua generosidade, a Tua bondade, Senhor, possa chegar com as bênçãos nessa família que nesse momento está em oração. Nos abençoa, Senhor, conforme a Tua vontade, com saúde, com paz, suprindo as nossas necessidades e abençoando a nossa vida espiritual. Nesse momento, rogamos a atuação do Espírito Santo para nos esclarecer essas verdades maravilhosas. E que o Senhor possa perdoar todos os nossos pecados. Nós não temos merecimento nenhum, mas é pelo poderoso nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Meus queridos, já tem 2 dias que a gente vem estudando sobre a Grande Guerra. Antes de ontem, nós vimos o início desse conflito cósmico. Ontem nós vimos que Jesus, ele desceu a esse mundo para batalhar. E louvado seja Deus, Jesus foi vencedor mais uma vez. Ele venceu os anjos caídos, venceu Satanás lá no céu, e venceu totalmente na cruz. Só que esses 3 poderes que foram derrubados na cruz, a morte, o pecado e as forças do mal, ainda não foram destruídos. Mas nós vamos começar hoje estudando e amanhã a gente continua. Você não pode perder nem hoje nem amanhã como será o segundo advento de Jesus e como será a destruição do mal. Para a gente iniciar, eu quero que você vá à sua Bíblia, em Atos capítulo 1. Mas se você quiser, também você pode acompanhar aí pela tela, certo? Você anota só o texto e depois você, com mais calma, pode procurar e até grifar na sua Bíblia. A gente começa com Atos 1, verso 9 até o 11. Vamos ler. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto no céu, virá do modo como vistes subir. Queridos e amados amigos que nos escutam, a grande guerra, ela ainda continua. Nós só vamos ter paz quando a guerra acabar. E Jesus, ele está prometendo na Bíblia que ele voltará. Ele voltará a segunda vez. Dessa vez ele não vem mais para batalhar. Ele já veio a primeira vez. Ele batalhou e venceu. E ele já derrubou nossos inimigos.
Agora, quando ele voltar pela segunda vez, ele vai vir com uma missão de agora pegar o reino que ele conquistou na cruz e entregar ao seu Pai. E os troféus desse reino são os salvos. E depois, amanhã, nós vamos ver quando é que esses três poderes, o diabo, a morte e o pecado, serão definitivamente destruídos. Mas nós precisamos antes estudar sobre a volta de Jesus. Olhe bem, essa foi a última promessa que Jesus deu. A Bíblia diz que tinha mais de 500 testemunhas oculares que viram Jesus ressuscitado. Eles foram até um monte, possivelmente o Monte das Oliveiras. Estava lá reunidos os apóstolos, estava lá Jesus glorificado, estava lá, Jesus ressuscitado, e estava lá mais alguns outros discípulos de Jesus. Ao todo, quase 500 testemunhas viram Jesus ressuscitado. E quando desce uma nuvem do céu, e Jesus volta, então, para o seu verdadeiro lar, ao lado de Deus, no centro do universo. Só que Jesus, ele promete retornar a essa terra e vai acabar com todo esse sofrimento que nós vivemos. Ele vai acabar com a morte para sempre, com o pecado, vai destruir o mal. E no momento em que ele sobe numa nuvem e ele vai voltando para casa, o texto bíblico diz que 2 varões de branco, no caso eram 2 anjos, eles reafirmaram a promessa do Senhor. Eles disseram assim: do modo que vocês estão vendo ele subindo, ele voltará. O que significa isso? Tem muitas pessoas que ainda nutrem uma ideia equivocada, que quando Jesus voltar, ele vai voltar em forma de espírito. Ou então ele vai voltar de forma invisível. Mas não é isso que o texto diz. Veja que Jesus, ele conversou com os discípulos. Tomé tocou no corpo de Jesus ressuscitado. Mesmo que você não conheça a Bíblia, eu acredito que você sabe dessa história. Que é uma história bíblica, que Tomé, quando Jesus ressuscitou, ele disse assim: eu só acredito se eu ver e tocar nas chagas dele. E Jesus apareceu para Tomé e ele tocou em Cristo. Então Jesus, ele vai voltar da mesma maneira. Como? De forma pessoal. É Jesus mesmo em pessoa que vai voltar. Não é um espírito. De forma real. Realmente é Jesus. E de forma visível. Porque da maneira em que ele subiu, os anjos dizem que ele voltará. Nós vamos agora, então, reafirmar essa verdade em Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Nós podemos ir para Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Vocês estão preparados para hoje a gente ler um pouquinho mais a Bíblia? A mensagem ela não vai ser tão longa, mas a gente vai ler mais hoje. E o texto que nós vamos ler agora se encontra em Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Leiam comigo, está aí na tela. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os trapassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Olha bem, Jesus, ele já havia ressuscitado. O apóstolo João foi o último sobrevivente de todos os apóstolos. Ele que escreveu o livro do Apocalipse, e mais ou menos no ano 95 ao ano 96 depois de Cristo, João, ele tem a visão do Apocalipse e ele escreve praticamente a mesma coisa que os anjos disseram. O que é que ele diz? Eis que ele vem nas nuvens. Lembra que Jesus, ele sobe numa nuvem e os anjos dizem o quê? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo ir, da mesma maneira ele voltará. Então ele voltará aonde? Nas nuvens do céu. E quem é que vai ver Jesus voltar? A Bíblia está dizendo. Todo olho verá. Todo mundo vai ver Jesus voltando.
vai ser um acontecimento que nunca ocorreu na face da terra. Todo o planeta vai testemunhar Jesus voltando nas nuvens do céu. Então veja que ele não volta de maneira invisível, ele volta de maneira visível, porque todo olho o verá. Quer você acredite ou não, quer você esteja preparado ou não, quer você esteja gostando dessa notícia que Jesus vai voltar ou não, a grande verdade é que todos vão ver. Todo o olho o verá. Verá Jesus voltando em glória. Então veja que será de forma visível. Mas vamos agora para outro texto, você vai ver aí na tela, Mateus capítulo 24, verso 30 e 31. Dá para botar na tela? Vamos colocar? Vamos então ler agora Mateus capítulo 24, verso 30 e o 31. Já está na tela, não é, Léo? Nós vamos ler agora, verso 30 e 31, para a gente confirmar mais uma vez que a volta de Jesus não é invisível. Leiamos, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Veja que é quem escreveu, quem falou esses versos aqui foi o próprio Cristo. Ele mesmo está dizendo, ele está dizendo o quê? Que o Filho do Homem vem nas nuvens do céu. Olhe bem, está confirmando o que os anjos disseram, a visão do apóstolo João, e vem também confirmando que ele vem nas nuvens do céu com poder e muita glória. E quem é que vem junto com Jesus? Todos os anjos. Lá no céu existe um exército, que é chamado o exército do Senhor. São seres celestiais, compostos de querubins, serafins e uma multidão de anjos. E eles vão fazendo o quê? Eles vão vindo, tocando as suas trombetas. Então, amados, vejam aqui que a volta de Jesus, ela não somente será visível, porque todo olho verá, ela será real, porque é uma realidade, ela será pessoal, não é um espírito, é Jesus mesmo voltando. E agora nos dá mais uma dica, a volta de Jesus também vai ser audível, ou seja, todo mundo vai ouvir. Por quê? Porque os anjos vão vir tocando as trombetas. Amados, vai ser uma cena grandiosa que o mundo nunca presenciou. Quem está lá na China e quem está aqui no Brasil, todo mundo vai ver Jesus voltando com poder e com muita glória. O céu vai estar vazio. Por quê? Porque o exército do Senhor, que são milhões e milhões, miríades e miríades de anjos, eles voltam com Cristo. Cristo sentado num trono e os anjos tocando as suas trombetas. Então, veja bem que a volta de Jesus não é invisível. Ela é visível. Uma outra coisa, dizem que os salvos serão arrebatados antes de Jesus voltar. Mas não é isso que o texto está dizendo, não. O que é que o texto está dizendo? Que os anjos reunirão os escolhidos dos quatro cantos da terra. Ou seja, do norte, sul, leste, oeste. Existem pessoas salvas em todo o planeta. Existe gente de Deus em todos os cantos. Vocês lembram que a gente viu isso ontem? Que apesar que parece que o mundo inteiro se depravou, que o mundo inteiro está seguindo o príncipe das trevas, mas sempre teve um povo de Deus em todas as gerações. E quando Jesus voltar, não vai ser diferente. Por quê? Porque os anjos, eles vão recolher
os salvos dos 4 cantos da terra. Então, olhe bem, vai ser um espetáculo grandioso. Agora, aí no mesmo capítulo, 24, verso 27, Jesus ele comprova mais ainda que a sua volta não será invisível. Podemos ler o verso 27? Aí do capítulo 24. Acompanhem comigo. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Veja que Jesus agora escolhe um fenômeno da natureza para dizer como é que vai ser a volta dele. Jesus gostava muito de pregar dessa maneira, usando ilustrações da vida real. Hoje, por exemplo, é um dia chuvoso aqui em Mossoró. Se você agora mesmo for lá fora, daqui a pouco, desde de tardezinha, que o relâmpago ele raia no céu. E vocês já viram o que é que acontece com o relâmpago quando ele rasga no céu? Ele vai do quê? De uma extremidade à outra. Não há nada de secreto num relâmpago, pelo contrário. Às vezes a gente está até bem acolhido dentro de casa, já prontos para dormir, e muitas vezes aquele clarão entra, não é? Como uma flecha da nossa janela, e muitas vezes clareia a nossa casa, o nosso quarto. É o quê? Um relâmpago. Então veja que Jesus ele está mostrando aqui que essa ideia que ele vai vir de forma secreta, de forma invisível, isso não condiz. As pessoas elas querem complicar a Bíblia, mas os ensinos de Jesus são muito claros. Se existir um mestre que pregou de forma clara, que até uma criança entende, é Jesus. Quando a gente vai para a linguagem de Cristo, não tem o que a gente criar doutrina. Não tem o que a gente acrescentar as nossas ideias à Bíblia. A gente tem que ler e ela se explica sozinha. Veja que Jesus está insistindo nessa ideia. A minha volta não é invisível. A minha volta não é secreta. Os anjos disseram, do jeito que vocês estão vendo ele ir, ele volta. João disse o quê? Ele volta nas nuvens dos céus. E diz o quê? Todo olho verá. Inclusive os que mataram Cristo. E esses vão ver Jesus voltando e vão se lamentar. Aqui no livro de Apocalipse diz que toda a terra se lamentará. Mas aqui quando diz toda a terra se lamentará, são os perdidos, os que não se prepararam. Porque os que estiverem salvos, vai ser um dia muito feliz. Agora Jesus insiste que ele volta de forma visível, audível, porque os anjos vêm tocando as trombetas. Ele mostra que os escolhidos estarão ainda aqui na terra, certo? Porque eles vão reunir os escolhidos. E agora Jesus diz também que volta como um relâmpago. Ou seja, todo mundo vai ver ao mesmo tempo. Agora vamos ver o que vai acontecer com os que estiverem mortos quando Jesus voltar e tiverem salvos. Também vamos ver o que vai acontecer com quem estiver vivo quando Jesus voltar e estiver salvo. Vamos nos dirigir para o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Aí no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nós vamos ler do verso 15 até o verso 17. Encontraram? Se não encontrou, acompanhe aí na tela. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15 ao 17. Nos diz assim: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amados, você quer um texto mais claro do que esse? Eu acho que é quase impossível. Tem lá em 1 Coríntios também, capítulo 15, que Paulo reforça a mesma ideia. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que quando Jesus voltar, ele está reafirmando, né, que os anjos vêm com Jesus. Porque ele diz o quê? Quando o arcanjo tocar a trombeta, o que é que vai acontecer? Os mortos em Cristo ressuscitarão. Veja que ele usa aqui uma linguagem, ele diz os que dormem. Ou seja, aqueles que morreram em Cristo, aqueles que estão dormindo na sepultura. O que é que vai acontecer? Quando o arcanjo tocar a trombeta, os sepulcros se abrirão e todos os salvos sairão da prisão da morte. Como assim? Lembra que a morte é um dos 3 principais inimigos da humanidade? Pois agora todos serão livres da morte, irão ressuscitar. Olha bem, aqui prova mais uma vez que não existe um arrebatamento secreto. Por quê? Porque, olhe bem, Jesus volta nas nuvens, os anjos vêm acompanhando ele, vêm tocando as trombetas, todo olho verá, será como um relâmpago que mostra de uma extremidade à outra do céu, todo mundo vendo ao mesmo tempo, os ímpios se lamentando, os túmulos se abrindo, os mortos em Cristo ressuscitando, e aí, juntamente com aqueles que foram ressuscitados, aí acontece o arrebatamento. O arrebatamento não ocorre antes do segundo advento de Jesus. O arrebatamento não ocorre de forma invisível. Mas o que acontece? Aqueles que estiverem vivos, salvos, nunca experimentarão a morte. Mas serão o quê? Transformados. O que significa isso? Aquele corpo velho vai ressuscitar, ou se estiver vivo, vai ser levado para o céu vivo, jovem. O corpo doente não vai mais existir, porque a doença é a consequência do pecado, e o pecado vai acabar aí, com a volta de Jesus. O pecado agora vai ser destruído. Ele já foi derrubado na cruz, só que agora ele vai ser destruído. Então, o que é que vai acontecer? Nós vamos ser transformados. Quem morreu, ressuscita, glorificado. Quem está vivo, salvo, vai ser arrebatado e transformado. Nunca passará pela morte, mas passarão dessa vida para a vida eterna, num piscar de olhos, o apóstolo Paulo diz. Agora vamos ver o que vai acontecer com quem tiver perdido. Ah, meus amados, não queira estar nesse grupo não, porque vai ser triste, viu? Vamos lá para Apocalipse? Vamos ver o que vai acontecer com quem tiver perdido e tiver vivo quando Jesus voltar. Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, verso 14 ao 17. Pronto? Acompanhe aí na tela e você depois pode confirmar na sua Bíblia. Olha aqui como é que vai ser a volta de Jesus. Leiam comigo. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Em outras traduções, quem é que pode suportar a volta de Cristo? Ou seja, quem poderá estar em pé diante da glória do Senhor?
Amados, esse texto aqui da Bíblia, ele ainda nos dá mais uma informação. Quando Jesus voltar, além de ser visível, audível, também terá fenômenos naturais. Por quê? Porque com o aparecimento de Jesus nas nuvens do céu, tudo que o homem construiu vai ser destruído. Vai haver um grande terremoto. Não vai ficar nada. Tem pessoas que passam a vida inteira correndo atrás de dinheiro. Né? Tem pessoas que passam a vida inteira querendo construir posses. Tudo isso vai acabar quando Jesus voltar. Veja que as ilhas vão afundar. Se você ler o verso 13, vai ver que as estrelas do céu cairão. Ou seja, o céu vai se enrolar como um pergaminho. Haverá um grande terremoto. E, amados, vem também a volta de Jesus com grande manifestação também de destruição do planeta. E a pergunta é: quem pode subsistir? Quem poderá suster-se? Quem poderá ser salvo? Nós vamos ver agora o último verso dessa noite. Esse verso dessa noite, ele vai estar resumido aí na sua tela, mas você depois pode ler ele completo. Porque a única coisa que nos interessa aqui é uma frase, tá? Então você pode aí depois ler melhor na sua Bíblia. Hebreus 3. Hebreus capítulo 3. Nós vamos para o verso 7 e o verso 8. Olha o que diz aqui. Leia aí na sua tela. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É exatamente isso que o Espírito Santo diz. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de eu me preparar para me encontrar com meu Salvador. Nós não podemos deixar essa decisão para amanhã. Mas o que é que o Espírito Santo está dizendo? Hoje, se você está ouvindo a voz do Senhor, se você está ouvindo o chamado de Jesus agora, aí onde você está, o que é que o Espírito Santo te pede? Não endureçais o vosso coração. Uma certa vez, um jovem chegou para um pregador e disse assim: qual é o melhor momento para eu entregar a minha vida a Jesus? E o pregador respondeu o seguinte: um dia antes de você morrer. O jovem disse: mas eu não sei quando eu vou morrer. E o pregador então disse: pois então você deve aceitar agora. Vocês estão compreendendo? Nós já entendemos que o rei está voltando. Nós já temos essa compreensão. Por quê? Pelos sinais. Esses sinais no mundo, não é só essa pandemia não, meus amados. É o cenário religioso no mundo, é o cenário social, é o cenário político, é o cenário ideológico, é a destruição do planeta, a natureza sendo destruída. Então, meus queridos amados, eu quero dizer uma coisa a você. Tudo está mostrando que Jesus está voltando, mas também nós não sabemos se nós vamos chegar até lá. Porque a gente não sabe o que vai acontecer com a nossa vida. O pregador disse: você tem que aceitar Jesus um dia antes de você morrer. Mas ninguém sabe quando vai morrer. Ninguém sabe quanto tempo ainda tem aqui na vida. Muitas pessoas que estão morrendo sob o coronavírus, muitas delas nunca imaginaram que iria morrer. Elas nunca imaginaram que seria o momento delas. Então, amados, o que é que o Espírito Santo diz? Se hoje você ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. A minha pergunta agora, em nome do Espírito Santo, é: você gostaria de tomar a sua decisão nesse momento de estar pronto quando Jesus voltar? O que é que Jesus nos pede? Quando os discípulos perguntaram assim: Senhor, quando é o dia da tua volta? Aí sabe foi que Jesus respondeu? Ninguém sabe o dia e a hora, somente o Pai. Mas aí ele deixou sinais que nós podemos entender a proximidade da sua volta.
E, meus queridos, nós já podemos compreender que Jesus está voltando. Quer você tomar a sua decisão? Se você quiser tomar a sua decisão de dizer assim, Senhor, eu estou ouvindo a tua voz, eu quero estar pronto. Coloque aí a hashtagzinha e coloque, eu quero estar pronto. E você tomando a sua decisão de estar pronto para a volta de Jesus, Jesus ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a estar pronto. Não importa se Jesus vai vir daqui a um mês, a um ano, 10 anos, não importa. O importante é que estejamos prontos. Nós não sabemos o dia que nós vamos morrer. O importante é que nós estejamos prontos. Quer você estar pronto? Então toma a tua decisão e coloca aí, eu quero estar pronto. Enquanto você bota aí a sua decisão, eu lhe convido a nesse momento fechar os seus olhos aí onde você está. E vamos então falar com o nosso Salvador. Oremos. Deus Todo-Poderoso, grandioso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor já venceu os nossos inimigos na cruz do Calvário. Nós agora estamos, Senhor, aguardando a sua segunda volta, onde o Senhor destruirá definitivamente com os nossos inimigos e nos dará, Senhor, um novo lar. E finalmente nós viveremos em paz. Nesse momento, Senhor, eu tomo a minha decisão, Jesus, de estar pronto. Eu não tenho forças por mim mesmo, mas eu sei, Senhor, que através da tua força nós podemos chegar e em pé, diante de ti, quando o Senhor voltar em glória, subsistir. E podemos, Senhor, quer vivos ou mortos, recebermos o prêmio da coroa eterna. Toca os nossos corações e nos prepara para esse grande dia, pois é no poderoso nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Senhor Jesus, vem glória reinar. Baixando sobre as nuvens, brilhando em majestade, com todo o universo cantando louvor. Em suas mãos está o livro, as marcas do juízo, que causa o queiro do pecador. Saudade dos que um dia nos deixaram para trás, daqueles que partiram sem dizer adeus. Nos vem ao coração ao contemplar-nos na ressurreição, aquele